3 de 2 Pedro, aí ele vai dizer para a gente: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Fala conosco, nos orienta, nos capacita, nos ensina, nos fortaleça, ilumina, Senhor, para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Faça isso por bondade e misericórdia. É isso que nós pedimos, te agradecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Bom, irmãos, antes de entrar no capítulo 3 propriamente dito, 2 Pedro, deixa eu só fazer um panorama aqui rapidinho para os irmãos, porque a gente não tem tempo, né? É só uma visão assim geral das epístolas, tá? Claro que estudar a epístola de Pedro levaria, né, um seminário todo, aí os irmãos que fazem seminário sabem que estuda o Novo Testamento, né? Estuda as epístolas, mas vamos fazer assim, bem a grosso modo, para os irmãos entenderem e para a gente poder chegar no capítulo de 2 Pedro 3. Duas epístolas de Pedro, né, que nós temos na Bíblia, duas epístolas, a primeira e a segunda, claro. A primeira epístola de Pedro escreveu que era para fortalecer os irmãos naquela época. Eles estavam sofrendo muito, na época de Nero, aquela situação toda, os irmãos eram perseguidos, uma situação terrível. Então a primeira epístola de Pedro é para encorajá-los, fortalecê-los, vamos em frente, o Senhor está conosco, vocês nasceram de novo, vocês cuidados por Deus. Então a primeira epístola de Pedro é para fortalecer os crentes, para eles enfrentarem as lutas, as tribulações que eles já estavam sofrendo, não é? Então Pedro apresenta na sua primeira epístola vários motivos de dar, tais como: há uma esperança eterna que conduz à salvação da alma. Ele vai dizer também que a salvação se alicerça sobre a expiação pelo sangue de Cristo e não devido a méritos pessoais. E essa doutrina da redenção faz do eleito, do salvo, uma pessoa do outro mundo, tá? Uma pessoa com cidadania celestial, que isso aqui nós somos peregrino e forasteiro. Então ele vai dizer na primeira epístola que devemos viver aqui como estrangeiro e peregrino. E o tema principal, se a gente fosse botar um tema principal na primeira epístola de Pedro, a gente diria que é o sofrimento do cristão. Aí ele vai escrever a segunda epístola. A segunda epístola parece que teve um espaço grande, porque ela vai tratar de assuntos que a primeira tratou e na segunda Pedro não vai tratar. Na segunda epístola foi escrita para combater heresias, e a principal heresia era o gnosticismo, que Paulo escreve ao Colossenses combatendo muito bem essa heresia. E parece que na segunda epístola foi escrita bem depois que a primeira, devido a não tratar de assuntos das perseguições. E a epístola foi dirigida a várias igrejas da Ásia Menor, não é? Assim como foi a primeira. A segunda epístola procura-se particularmente com o problema de fortalecer os cristãos, fortalecer os crentes, fortalecer a sua fé, porque os heréticos estavam disseminando dúvidas, eles estavam penetrando nas igrejas, sabe, com os seus ensinos errados. Aí vamos, veja bem, antes de entrar no versículo que nós lemos, olha o que Pedro vai dizer aqui na segunda epístola, no capítulo 3. Vamos ler os 3 primeiros versículos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Diz assim: amados, olha o pastor Joel falando.
esta já é a segunda carta que vos escrevo. Segunda carta que vos escrevo, a autoria dele, né? Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Versículo 3: Sabei antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. O que Pedro está dizendo aqui, nesses 3 primeiros versículos de 2 Pedro, capítulo 3? Pedro está lembrando aos irmãos que os profetas lá da antiga aliança, que os profetas lá da velha aliança já tinham predito isso. Ele estava falando sobre a parousia, a vinda de Cristo, e eles sabiam, e eles precisavam entender isso, porque eles seriam cobrados por estarem dando importância, não está dando a importância de uma doutrina tão fundamentada lá na velha aliança, que era a doutrina da vinda de Cristo. E aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador não abandonam o Evangelho por causa dos falsos ensinos. Ele vai dizer que vocês não podem abandonar o falso Evangelho. Pedro era testemunha pessoal, Pedro conviveu com Cristo, Pedro andou por cima d'água, Pedro cortou a orelha do sujeito, Pedro fez tantas extravagâncias, tantas coisas, e aprendeu ali exatamente com Cristo. E Pedro era um pescador, era um homem iletrado, mas mesmo assim recebeu o ensino tão tremendo que ele escreveu igual o apóstolo Paulo, que já era um poliglota, que era um intelectual. E aí ele vai dizer que a doutrina da volta de Cristo é verdadeira, é algo que vai acontecer, não sabemos o dia e a hora. Os sinais indicam que se aproxima, é uma doutrina que é zombada, é isso que eles estão zombando, escarnecendo, duvidando, e vocês estão aí, sendo levados pelos ventos de doutrina, pelos falsos ensinos. Cuidado! Ele estava chamando a atenção daqueles irmãos com relação a isso. Era uma doutrina que é zombada, escarnecida pelos incrédulos, e estes sinais da ideia de tempos difíceis, apostasia, ganância, concupiscência, de todas as formas de iniquidade, é o que nós estamos vivendo hoje, não é? Muitos escarnecedores, muita zombaria, pessoas levadas pelas suas concupiscências, pelas ganâncias, por tantas coisas. O retrato de lá serve para a gente hoje aqui também. Quantas vezes nós somos zombados, quantas vezes nós somos criticados, quantas vezes nós somos taxados de povinho, de fanático, não importa. Zombaram lá dos antediluvianos, lá na época de Noé, é o que Pedro vai tratar aqui, o Pedro vai falar aqui também, chamando Noé de velho doido, velho maluco. Aliás, eu estou velho, não fica me chamando de doido, maluco. Seguimos aí então, versículos de 4 a 6, o que Pedro vai dizer? 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra. Esta foi tirada da água foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Então a resposta de Pedro a essas indagações vão em algumas direções. Primeiro, na história tem acontecido os julgamentos de Deus. Aconteceu com o dilúvio, é isso que ele está falando. Cuidado que o juízo virá.
O ponto final da história vai acontecer. A humanidade está caminhando para isso. A história da humanidade está nas mãos de Deus. E nós estamos aí às portas do juízo final. E aí ele vai olhar lá para o passado e falar, olha como Deus julgou lá na época dos antediluvianos, na época de Noé. Isto mostra que o julgamento final virá. Pedro está alertando aos membros lá das igrejas das quais a carta foi entregue. O mundo que havia sido criado pereceu pelas águas do dilúvio. Pedro faz uma conotação ao mundo antediluviano e o mundo renovado, que é esse que vivemos, que também perecerá. Ele, olha, fiquem firmes, aguente a situação, vamos manter a nossa fé firme, olhando para Ele, para o autor e consumador da fé, para a gente vencer essas situações terríveis que está acontecendo. Aí, para a gente adiantar, né, eu vou pular alguns pontos aqui, vamos partir para os versículos. Eu quero chegar no versículo 18, mas eu quero caminhar nesses versículos aqui. Os versículos de 11 a 15. Veja aí. Ele fala: se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. É isso que ele está falando, para a gente viver em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desses dias, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Por isso, amado, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. 15. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o amado irmão Paulo também nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Qual é sabe, o que isso aqui clareia para a gente? Essa situação que Pedro está atravessando e esse alerta que ele está fazendo aos irmãos lá. Ele está dizendo que a salvação consiste em darmos toda a lealdade a Cristo, como cabeça de todas as coisas. As bênçãos da salvação, da comunhão, chegam até nós. E Pedro cita Paulo, não é? Devido às várias epístolas do apóstolo Paulo que estavam sendo relacionadas para o cânon das Escrituras, Paulo também, ele está dizendo que Paulo também ensinava como ele a respeito da doutrina da vinda de Cristo, da parousia. E Paulo e os demais apóstolos eram a favor da ética cristã, de ter uma vida regrada pela palavra de Deus, de ser diferente, não... os nossos princípios são outros, as nossas leis que regem a nossa vida são bíblicas, são da palavra, são os ensinos de Cristo. Nós somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O nosso coração habita em nós uma natureza divina quando nascemos de novo. Então, há de haver uma responsabilidade cristã em cada cristão, uma vida que condiz com aquilo que você prega, com a sua fé. Era isso que ele estava dizendo. E ele também dizia que Deus estava sendo longânimo. A longanimidade de Deus é a forma dele colocar o tempo da sua vinda na hora e no momento certo, estabelecido e planejado por ele. Então Deus está sendo longânimo. Cadê a vinda do Senhor? Eu me lembro que a minha mãe falava isso.
Eu já ouço essa pregação da vinda de Cristo desde a minha infância. Eu já estou com 97 anos e ele ainda não veio. Falei, mãe, calma que 1000 anos para ele é como um dia. E ela, mas eu já ouvi, eu estou de mal com Jesus. A senhora está de mal com Jesus por quê? Porque ele me esqueceu aqui embaixo. Todo mundo já foi, meu filho já foi, meu marido já foi, outro já foi, está todo mundo passando na minha frente. Falei, calma que no momento certo a senhora também vai. Então, queridos irmãos, é o alerta para a gente. Vai acontecer o juízo final, vai acontecer a vinda de Cristo. O Senhor está preparando a sua noiva, a sua igreja para buscá-la. Vai ser momentos difíceis, momentos apocalípticos, já estamos enfrentando doenças, pandemias, né? Esse fogo ardente talvez é especial. O fogo ardente, a terra vai virar uma bola de fogo? Não, esse fogo ardente já começou. Esse fogo ardente é os terremotos, não é? É os tufões, as enchentes, tanta coisa que acontece, né? A gente vê tanta miséria, pessoas sofrendo. Quando a gente vê um terremoto, pessoas morrendo, a gente vê uma criança que sobreviveu, o pai, a mãe, os irmãos morreram, e ela sobreviveu, virou uma órfã, e tantas coisas assim, terríveis, acontecendo pelo mundo afora. Já não é? Um preparo, as coisas estão para acontecer, estão em evidência os sinais de que se aproxima. Então é isso que Pedro estava falando para aqueles queridos irmãos lá daquelas igrejas, e tem tudo a ver com a gente também. Continuando, versículo 16 a 17, ele diz: a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca de coisas a quais a pontifícia de Paulo, já lemos. Versículo 17: portanto, amados, sabendo disso, de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Não está falando em perder a salvação, perder a firmeza, perder a alegria, perder o rumo, ficar desorientado por falso ensino, por pessoas que estavam ali disseminando coisas erradas, dos quais o Evangelho não assegurava. E Pedro estava preocupado com aquela situação. Hoje nós nos preocupamos também. Hoje a gente vê um Evangelho tão distorcido, tão divorciado da palavra de Deus, um Evangelho de interesses pessoais, um Evangelho pautado em sentimentalismo, pautado em tantas outras coisas, pautado no subjetivismo da cabeça da pessoa, do interior da pessoa, e não pautado no que o Evangelho deve ser pautado, que é a doutrina, a palavra, é a sã doutrina, é os ensinos de Deus, que é isso que faz bem, que é isso que constrói caráter, que é isso que nos dá firmeza. Era isso que ele estava falando para aqueles irmãos. Cuidado com esses falsos ensinos, a gente também tem que tomar cuidado, viu, meus irmãos? Você tem que ter o discernimento do Senhor. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vós como ovelha, mas são lobos devoradores. E Pedro estava corrigindo tais atitudes, no intuito de serem, para não serem enganados, para não perderem a firmeza e não ficarem desanimados. Muito pelo contrário, ficar firme, continuar a sua caminhada cristã, que nós devemos fazer também. Agora, era o versículo que eu quero me apoiar bastante, é o último versículo. Veja o que diz o versículo 18. Antes disso tudo que ele falou, cuidado com a firmeza, cuidado com o falso profeta, cuidado disso, só tem uma forma de vocês vencerem isso. Antes, versículo 18,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. O propósito da epístola, e principalmente esse capítulo 3, é proclamar as boas novas concernente a Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo que trouxe benefício para nós. O mundo hoje, meus irmãos, o mundo hoje, dos nossos dias, tornou-se subjetivo, egocêntrico e introspectivo. É por isso que as pessoas se sentem miseráveis e infelizes. Precisamos aprender a parar de olhar para nós mesmos e olharmos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pedro nos exorta a crescermos na graça. O cristão tem que crescer na graça. Ele nasceu de novo, ele é um bebê na fé, ele precisa crescer. Senão ele vai ficar atrofiado, um anão na fé, desnutrido. Ele precisa desenvolver a sua vida cristã. Quando olhamos para Cristo, a gente aprende com Ele. Quando meditamos nele, temos maior desejo nos seus ensinos. Quando obedecemos a sua palavra, estamos crescendo. Para Pedro, Cristo era a chave de toda a existência, de todos os problemas, de todas as situações. E quando ele termina a sua carta, como nós acabamos de ler, com as palavras que estamos considerando, a glória é de Deus. Quando você cresce, quando você dá fruto, quando você se desenvolve, quando você passa a ser um crente que a sua fé está sendo afinada, apurada, você está chegando próximo a Cristo, você está parecido com Cristo, você está falando como Cristo, você está andando como Cristo, você, como o Andrei falou do puritanismo, nós somos um pequeno Cristo, a mente de Cristo. Então é isso, meus irmãos. Vamos tentar, eu estou falando de um mundo, não é um mundo egoísta, compenetrado nele mesmo, um mundo onde as pessoas se colocam como se elas fossem as principais, tudo tem que ser em volta dela, tudo tem que ser direcionado a ela. Não tem não. Nós somos simplesmente uma pessoa, um viajante nesse mundo, um exilado nesse mundo, que nós não somos daqui. Agora vamos tentar entender o que isso significa. É como Pedro estivesse perguntando para a gente: será que vocês estão vivendo para a glória de suas vidas vã ou para Jesus Cristo? Será que vocês se preocupam com a sua glória, desejam promover a glória dele? Pedro está nos dizendo que Jesus deveria ser o centro da sua meditação, a lei da sua vida, aquele que ele ama com todo o seu ser. Seu maior desejo é levar as pessoas a conhecê-lo, louvá-lo e promover sua honra e a sua glória. A ele, meus irmãos, seja dada a glória assim, agora como no dia da eternidade. O dia da eternidade tem a ver com a sua vinda, com a sua ressurreição, o dia que nós estaremos lá todos juntos na glória. Agora, por que Cristo deve ser assim glorificado? Por que ele deve ser glorificado? Para nós cristãos, é porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Se Jesus Cristo não fosse Deus, esta declaração do apóstolo Pedro não passaria de uma blasfêmia.
Somente Deus é digno de ser glorificado e honrado pelo mundo inteiro. Então, Jesus de Nazaré, que nasceu como bebê em Belém, que viveu 30 anos de uma vida comum, seguindo a ocupação de um carpinteiro, e que saiu para cumprir o seu ministério aos 30 anos de idade, e que ia por toda parte fazendo bem, operando milagres, ensinando o povo. Esse Jesus, bendito e glorioso, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu fico pensando que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tomou forma humana, veio aqui, se identificou com a gente, foi zombado, foi escarnecido, foi cuspido, bateram nele, chicotearam nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, levaram ele à cruz. Eu fico pensando, meu Deus, se Jesus fosse revidar, Jesus era Deus, como uma criatura formada por ele, feita por ele, faz toda essa atrocidade contra o Deus humanizado, e Jesus vai até aquela cruz para nos salvar, inimigos de Deus, mas Deus morreu pelos inimigos. O Criador morrendo pelas criaturas. Que salvação é essa maravilhosa? Será que você entende isso? Você compreende isso? Se você compreende, você está crescendo na graça e no conhecimento. Ele é o único, meus irmãos, que ressuscitou. Isso porque se ele não tivesse ressuscitado, não existiria igreja. Não existiria igreja cristã. A ressurreição levou o surgimento da igreja cristã. Foi a ressurreição que levou aqueles homens à certeza de que ele era o Filho de Deus e que os levou a pregar com ousadia, enfrentando a morte em prol do Evangelho. O mundo habitado naquela região foi todo evangelizado pelos outros apóstolos. Também a descida do Espírito Santo é uma prova de sua deidade, da sua divindade. Ele prova que tem autoridade, enviando sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, a promessa do Pai. Essas são as razões para atribuirmos toda a glória a Ele. Ele é Deus, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, triunfou gloriosamente sobre tudo e sobre todos. A Ele é dada toda a honra, glória e louvor. Não há, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele falou que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas Deus o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todos os outros nomes, para que todo joelho de todo ser humano dobre-se diante dele e glorifique a ele, diga que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uns vão dobrar o joelho diante de Deus para condenação, mas nós, graças a Deus, que já estamos dobrando os nossos joelhos diante da cruz, diante da expiação, diante do nosso Salvador, e a Ele nós nos regozijamos na nossa alma, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é o Senhor. Jesus é a pessoa mais importante, meus irmãos. Nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, nós nos identificamos com Cristo, não é? Antigamente, na minha época, eles rotulavam a gente de Bíblia, levar Bíblia, aquele ali é Bíblia. Creia a Deus que todos nós sejamos uma Bíblia ambulante, não é verdade? Agora, quero caminhar para o final. Eu penso que esse celular aqui é meu, estou quase mexendo nele aqui. Toda a glória a Cristo também em razão do que Ele realizou. Ele deixa o seio do Eterno e ele deixa as mansões celestiais do céu. E lembra do que Paulo disse? Sendo ele tão glorioso, humilhou-se, não considerou por usurpação ser igual a Deus, despojou-se de todos os sinais de sua glória eterna e nasceu como um bebê em Belém,
aos 12 anos, no templo, no meio dos doutores, com sabedoria impressionante. Depois houve silêncio com relação a ele, e depois lá está ele, nesse tempo ele está em solidão, mas ele humilhou-se, tomou sobre si a forma de servo, precisamente como uma pessoa comum. Depois vejamos-nos em seu ministério público, ouçam o seu ensino, observem também, observem quando ele sofre nas mãos dos inimigos, escribas, fariseus, doutores da lei, os insultos, os entendimentos errôneos que ele padeceu. Ele humilhou-se até a morte de cruz. Pense na coroa de espinho, pense nos cravos, pense na sede, no suor, na agonia, no grito de desamparo. Pense depois da morte, no sepultamento, lá ele no sepulcro. Entretanto, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Por tudo isso e muito mais é que devemos atribuir a Ele a glória, a Cristo. Ele é o Senhor, Ele merece a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu fico pensando, todo joelho se dobrará, não é? Eu fico pensando, quem foi a pessoa mais importante? Quem você acha que é a pessoa mais importante? Sei, o cara na história que fez muita coisa boa, ou fez muita coisa ruim. Eu fico pensando ele chamar, né? Hitler, você que malhou, mandou matar 6 milhões de pessoas. Vem cá, dobra o joelho aqui, dobra o joelho diante de mim agora, diga, vai ter que dizer com todas as letras: Tu és o Senhor, Tu és o Rei do universo. Eu fico pensando que todos terão de dobrar o joelho diante dele e dizer: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí eu quero, caminhando para o final, meus irmãos, dizendo o seguinte: não para por aí. Após a sua ressurreição, ele subiu às alturas. Diz-nos Pedro que Cristo assentou-se à direita de Deus, e à direita da autoridade do poder de Deus, que ele compartilha o trono com Deus, e que neste momento está lá na glória reinando com Deus. Essas coisas são transcendentais, são maravilhosas em sua natureza, que as nossas mentes parecem desnorteadas e não conseguimos contemplá-las. Mas estas são as declarações do Novo Testamento. Você começa nos céus, você o vê descer, você acompanha o seu curso terreno e depois você o vê de novo no reino dos céus. E cada uma dessas coisas é uma razão para atribuir honras e glória a Ele. E nossa última razão para glorificá-lo é que o que Ele fez por nós. Sem Ele, onde nós estaríamos? Somos filhos da ira, nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, temos infringido as leis de Deus, e Deus nos vê com desprazer aos olhos da lei. Não temos esperança, somos desprezíveis, e depois da morte seríamos condenados sob maldição. Mas Cristo, mas o Senhor, mas o nosso Salvador, Cristo veio e nos perdoou, nos reconciliou com Deus, nos fez filhos de Deus, bem pela sua nova vida que Ele nos deu, pela esperança que Ele nos deu, porque Ele tornou a cada um de nós
novas pessoas, as nossas vidas diferentes, mudou o curso da nossa existência. Ele nos libertou daquela desprezível e infeliz vida que consistia em tempos de viver para o prazer, para tentar esquecer os meus problemas. Mas nós vivíamos sem nenhuma esperança na vida, sem nada depois da morte. O que aconteceria para nós depois da morte? A não ser escuridão, trevas e condenação. Porém, Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, cravou na cruz aquilo que nós tínhamos de dívida para com Deus e nos fez agora, reconciliou a cada um daqueles pelos quais Ele chamou. Ele nos introduziu no reino de Deus, por isso devemos glorificá-lo. Nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus. Nós já estamos um passo da eternidade. Nós já estamos contemplando a glória. Nós já vemos o Senhor à direita do Pai, o Senhor cuidando de cada um de nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí eu termino dizendo o seguinte: a Ele, Deus, o Filho, a Ele que se destituiu de sua reputação, que até foi para a morte de cruz, a Ele que saiu triunfante do sepulcro, a Ele que está sentado à direita de Deus, a Ele, somente a Ele, seja a glória agora, até que Ele venha, até o dia da eternidade. Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado, meu Deus, podemos estar reunidos em comunhão, louvando o nosso eterno Senhor, aquele que pagou o preço da nossa redenção, que nos tornou ovelhas do seu pasto, que fez de cada um de nós filhos, igreja, pessoas em comunhão, que tem o Espírito Santo, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Obrigado pela justiça de Cristo. Somos justificados por Ele, pela obra, pela expiação, pelo sacrifício, que Ele foi até as últimas consequências para nos salvar. Obrigado, Senhor. Agora, perdoa as nossas falhas, ser conosco, nós vamos dar continuidade para celebrarmos a Santa Ceia. Ser com cada um aqui agora. É isso. Te peço, te agradeço, oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? 38.